Bom dia a todos. Vamos dar início ao Clube do Livro dessa semana. O tema é Semiologia Cardíaca. Eu sou Érica Teirão Gonçalves, R2 em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil. O capítulo do livro que eu vou usar, o livro é o Mods and Addons, capítulo 9 de Semiologia Cardíaca. A doença cardíaca congênita, geralmente, ela se apresenta na primeira infância. Como o principal esforço físico de um bebê é comer, devemos obter um histórico completo da alimentação. Crianças com insuficiência cardíaca ou baixo débito cardíaco fazem pausas durante a alimentação devido a uma respiração rápida. Podem levar um tempo maior para terminar cada mamada, levando em consideração que a cada mamada demora em torno de mais ou menos uns 30 minutos. E também consomem baixo volume de dieta e podem apresentar uma diaforese excessiva e um aumento do trabalho respiratório durante a mamada. É importante também pontuar que, à medida que a resistência vascular pulmonar diminui nas primeiras 4 a 6 semanas, as crianças podem apresentar irritabilidade, agitação com a mamada, e isso também pode indicar uma angina, uma isquemia e uma criança com uma artéria coronária esquerda anômala. E isso é frequentemente confundido com com cólica, com refluxo. Então, é importante a gente detalhar a história e fazer um exame físico acurado. Dessa forma, a gente vai caminhar para um diagnóstico e um tratamento correto. O momento em que os sinais e os sintomas dessa doença cardíaca começam é importante para a gente poder identificar uma lesão cardíaca. Comumente, os sopros detectados no início do período neonatal, eles se originam de uma insuficiência da válvula atrioventricular ou de uma estenose da válvula semilunar. A maioria dos recém-nascidos com doença cardíaca congênita acianótica é assintomática ao nascer. À medida que a transição da circulação fetal para pós-natal é concluída, os sintomas específicos da fisiologia do defeito se tornam mais evidentes. Como exemplo, lesões obstrutivas do lado esquerdo são dependentes do canal. Geralmente, elas se apresentam na primeira semana de vida à medida que o canal se fecha, resultando numa diminuição acentuada do débito cardíaco e sinais de choque. Por outro lado, lesões significativas com shunt esquerda para a direita, geralmente elas vão ser assintomáticas até a 4ª semana de vida, ou mais tarde, quando a resistência vascular pulmonar vai diminuir para níveis mais próximos dos adultos e também ela pode ser a primeira vez, e aí nessa situação vai ser a primeira vez que o sopro vai ser auscultado. É importante a gente avaliar a história gestacional e perinatal. Infecções congênitas, por exemplo, a rubéola, tem sido associada associada a uma persistência do canal e uma estenose pulmonar periférica patológica. A diabetes mellitus gestacional, ela aumenta a incidência de cardiomiopatia e de cardiopatias congênitas como TGA, CIV e persistência do canal. Já lúpus, ele é associado, lúpus e doenças do colágeno materno, elas são associadas a bloqueios cardíacos. E cardiopatia materna pode aumentar a prevalência de uma cardiopatia congênita em até 15% em comparação com a população geral. Aqui estão alguns medicamentos que são teratógenos. A exposição materna a teratógenos estão associada a defeitos cardíacos, por exemplo, álcool, lítio. Lítio está associado à anomalia de Ebstein. E medicações como anfetaminas têm relação com persistência do canal arterial, CIV, TGA. Fenitoína está associada à estenose, à EPV, uma estenose aórtica, uma coarctação da aorta. E progesterona e estrogênio estão associados a CIV, TGA, tetralogia de Fallot. E ainda sobre a história pós-natal e atual, o ganho insuficiente de peso e o atraso no desenvolvimento podem ter como causa uma cardiopatia congênita, uma cianose grave ou condições dismórficas gerais. O peso é mais afetado do que a altura. Em relação à história pós-natal e atual, aí podemos ter queixas como um sopro, uma dor torácica, palpitação, síncope, sintomas neurológicos, uso de medicações. Em relação à dor torácica, quando essa queixa de dor torácica geralmente em repouso, ela é uma queixa comum em adolescentes e geralmente não é de natureza cardíaca. As 3 causas mais comuns de dor torácicas não cardíacas em crianças são costocondrite, trauma de parede torácica ou distensão muscular e doenças respiratórias. É importante a gente questionar a natureza da dor, bem como sua localização e duração, fatores de melhora ou piora, se ela é relacionada ao exercício ou não. Embora a dor torácica com exercício seja comumente associada a uma doença coronária em adultos, ela é raramente associada a doenças cardíacas congênitas.
Porém, nesses casos, a gente pode citar a hipertrofia do ventricular esquerda significativa, anormalidades congênitas da artéria coronária e anormalidades coronárias associadas à síndrome à doença de Kawasaki. Outra queixa pode ser a palpitação. Elas são uma queixa comum em crianças mais velhas e elas podem descrever uma sensação transitória ou sustentada, como o coração pulando uma batida ou batendo mais forte e rápido. Determinar em que circunstâncias que ocorreram esses sintomas, por exemplo, em repouso ou em exercício, a frequência e a duração da queixa e qualquer sintoma associado, como fadiga, falta de ar, dor no peito. Perguntar aos pais sobre a aparência do paciente durante esses sintomas, perguntando sobre palidez, como que estava a respiração, presença ou não de aforese. A palpitação ela pode ser causada por paroxismos de taquicardia, uma taquicardia sinusal e uns batimentos prematuros isolados e raramente o hipertireoidismo. Outra queixa pode ser a síncope, é um outro sintoma que é um motivo frequente para encaminhar ao cardiologista e ele pode ser devido a uma causa cardíaca. Circunstâncias do evento e os sintomas pré-sincopais são de grande importância. Os pacientes eles devem ser solicitados a descrever onde estavam, o que estavam fazendo e como se sentiram no momento. E a maioria das síncopes posturais, ela vai ocorrer quando o paciente estiver ereto e em pé. E frequentemente ocorre em um ambiente quente após um período prolongado, e também pode ocorrer em uma situação em que ele se levantou rapidamente de uma posição quando ele estava sentado ou deitado. Em relação aos sintomas pré-sincopais, tontura e vertigem e alterações visuais são frequentes. E em relação às informações adicionais, como foi a ingesta diária de líquidos, ou se os pacientes ingeriu cafeína. A história familiar é importante, a incidência de cardiopatia congênita na população geral é em torno de 1%. Quando uma criança é afetada, o risco de recorrência em irmãos é aumentado em aproximadamente 3%. No entanto, esse risco de recorrência está relacionado com a incidência de defeitos particulares, como as lesões de alta prevalência, por exemplo, CIV, tendem a ter risco elevado de recorrência, e aquelas com baixa prevalência, por exemplo, a atresia tricúspide, apresentam um baixo risco de recorrência. Uma história familiar de um paciente, de um parente, por exemplo, um irmão nascido com defeito cardíaco, indica um risco maior. E para um casal que já teve um filho com uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, o risco de defeito cardíaco congênito nesses filhos é bem maior. É importante também a gente questionar sobre o histórico de síndrome na família. E é importante também questionar sobre a morte súbita em algum familiar com uma idade precoce. Em relação ao exame físico, tem uma inspeção, palpação, percussão e ausculta. Importante também usar o material adequado e usar as referências de acordo com a idade. A frequência cardíaca é importante entender dentro da pediatria que existem valores diferentes para as diferentes medidas realizadas. Por exemplo, a frequência cardíaca ela varia em relação à idade do paciente examinado, as medicações em uso ou outros fatores podem influenciar. A pressão arterial tem a sua variação relacionada à estatura, idade e sexo. No exame físico, pontuando os principais pontos, importante observar pulsações na incisura supraesternal, protuberância precordial paraesternal esquerda, cianose e observar as veias presentes no pescoço. Em relação à cianose, ela deve ser determinada sendo se ela pode ser central ou periférica. A cianose central, ela vai refletir a verdadeira dessaturação arterial e ela é caracterizada pela coloração azul da língua e de mucosa oral. Já a cianose central, ela está provavelmente relacionada a uma doença cardíaca ou respiratória. A criança em choque também pode parecer cianótica devido à estase venosa, desvio intrapulmonar da direita para a esquerda ou um aumento da extração periférica de oxigênio. A saturação, a cianose, ela pode ser difícil de reconhecer num paciente anêmico, porque nos casos com hemoglobina diminuída, níveis semelhantes de saturação podem não produzir a quantidade suficiente de hemoglobina reduzida, que tem que ser maior do que 5 gramas por cento. E para ser clinicamente aparente, é importante distinguir também se a cianose ela é constante ou se ela é esporádica, e uma cianose diferencial entre os membros superiores e os membros inferiores.
Ainda sobre o exame físico, em relação à inspeção, a gente tem que observar a região do pescoço. A distensão das veias do pescoço, ela sugere um enchimento ventricular direito prejudicado. As ondas A em canhão, elas podem ser vistas no paciente com contração quando ocorre uma contração atrial contra uma válvula tricúspide ainda fechada. As ondas A em canhão, elas também podem ser regulares, elas podem ser encontradas em pacientes com TAC supra ou um flutter atrial, e essas também, no caso de serem irregulares, elas podem indicar um bloqueio cardíaco completo. Sobre a palpação, é importante a gente palpar os pulsos tanto periféricos quanto centrais. Em relação à arritmia sinusal, ela muda conforme a respiração. E aí é importante a gente avaliar simultaneamente. Se eles são assimétricos, pode indicar uma coartação da aorta. E é importante palpar os pulsos simultaneamente nas extremidades superiores e inferiores, e especificamente o braquial radial junto com o femoral direito. Os pulsos braquiais bilaterais também devem ser palpados simultaneamente. Se houver um atraso entre os pulsos das extremidades superior e inferior, ou ausência de pulsação femoral, deve-se considerar uma coartação da aorta. Pulsos ausentes ou fracos no braço esquerdo podem resultar de um reparo prévio de um retalho subclávio numa coartação da aorta, ou no braço direito pode indicar a presença de um shunt da artéria sistêmica para pulmonar, que é o Blalock. A localização do ictus, o normal dele é na linha da hemiclave à esquerda, o encontro da linha da linha hemiclavicular esquerda com o quarto e o quinto espaço intercostal. Se ele estiver mais deslocado para baixo lateralmente, pode sugerir uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, e nesse caso volumétrica, lembrando que a hipertrofia do ventrículo esquerdo não vai alterar o ictus. E se ele estiver sendo mais palpável na borda external esquerda baixa ou próximo ao processo tifoide, ele pode sugerir uma dominância do ventrículo direito. Já em relação à atividade precordial, a gente pode observar um tórax hiperativo e aí pode indicar uma insuficiência cardíaca congestiva com sobrecarga de volume. E em relação à protuberância precordial esquerda, a gente pode sugerir uma sobrecarga de volume do ventrículo direito. Ainda agora na palpação, a gente pode palpar alguns frêmitos. E um frêmito, muitas vezes, ele tem um real valor diagnóstico. A localização do frêmito, ele pode sugerir certas anomalias cardíacas. Por exemplo, palpar um frêmito na borda external esquerda superior pode sugerir estenose da válvula pulmonar e ocasionalmente, um canal arterial patente. Palpar um ictus na borda external direita superior pode sugerir uma estenose aórtica. Na borda external esquerda inferior, uma CIV. Palpar um ictus na fúrcula pode sugerir uma estenose aórtica, ocasionalmente uma estenose pulmonar, persistência do canal arterial ou coarctação de aorta. E um ictus sobre as artérias carótidas pode sugerir estenose aórtica ou coarctação de aorta. Já os frêmitos sentidos ao longo da borda external esquerda geralmente sugerem condutos estenóticos do ventrículo direito para a artéria pulmonar. A ausculta ela deve ser sistematicamente, prestar atenção quanto à frequência e regularidade cardíaca, intensidade e qualidade dos sons cardíacos, especialmente a segunda bulha cardíaca. Sons sistólicos e diastólicos, estalido de ejeção, estalido mesosistólico, estalido de abertura e os sopros. Em relação ainda aos sons cardíacos, temos o som cardíaco. O primeiro som cardíaco, ele ocorre devido ao fechamento da válvula mitral e tricúspide. É tipicamente um som discreto, único, de baixa frequência, ouvido melhor na borda external esquerda inferior. O primeiro som cardíaco é geralmente único na infância. Com o envelhecimento, a divisão do som cardíaco geralmente se torna aparente. Assim como o segundo som, com a divisão do primeiro som cardíaco, varia de acordo com a respiração. A divisão durante a inspiração e sobreposição de sons com o fechamento aórtico e pulmonar durante a expiração. Já na segunda bulha cardíaca, tem dois componentes que coincidem com o fechamento da válvula aórtica e pulmonar. O componente aórtico, que é mencionado como A2, ele precede o componente pulmonar, que é mencionado como P2, porque a contração do ventrículo esquerdo termina um pouco antes da contração do ventrículo direito. Normalmente, P2 é mais suave do que A2. Então, o segundo som cardíaco é melhor ouvido na borda external esquerda média e superior. No período neonatal imediato, o segundo som pode soar único.
E aí, após o segundo dia de vida, é esperada essa divisão do segundo som cardíaco com a respiração. O terceiro som cardíaco pode ser ouvido no início da diástole com enchimento rápido. Ele é um som de baixa frequência, melhor associado com, auscultado com o sino do estetoscópio no ápice ou na borda external inferior esquerda. O terceiro som cardíaco em crianças mais velhas deve ser considerado normal. Se um terceiro som cardíaco for ouvido no contexto de uma taquicardia, é mais provável que ele seja um galope patológico do que um som normal. O quarto som cardíaco é ouvido quase sempre patológico e são frequentemente encontrados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. É um som de baixa frequência, ouvido no final da diástole, um pouco antes do primeiro som cardíaco. Ele está associado ao enchimento rápido do ventrículo durante a contração atrial e é ouvido na insuficiência cardíaca congestiva e em condições de diminuição de complacência ventricular. Sua presença, frequentemente no contexto de taquicardia, pode soar como um galope. Quando o ritmo de galope é ouvido, geralmente é difícil distinguir se um terceiro ou quarto som cardíaco está presente. Isso é frequentemente chamado de galope de soma, pois pode representar ambos os sons. Agora, falando sobre a segunda bulha cardíaca, uma B2 anormal, ela pode tomar essa forma de desdobramento amplo, estreito ou uma B2 única. A divisão anormal do segundo som cardíaco é um achado importante no diagnóstico de doença cardíaca. O intervalo da divisão pode aumentar em circunstâncias que prolongam a ejeção do ventrículo direito, como um defeito do septo atrial, uma conexão venosa pulmonar total, estenose da válvula pulmonar e um bloqueio do ramo direito. Uma divisão estreita de B2, ela pode ocorrer com um fechamento precoce da válvula pulmonar, por exemplo, no caso de uma hipertensão arterial pulmonar, ou um fechamento tardio da válvula aórtica, ou seja, uma estenose grave da válvula aórtica. A divisão paradoxal pode ocorrer na estenose grave da válvula aórtica, onde a ejeção do ventrículo esquerdo é prolongada. Já um único som cardíaco na segunda bulha cardíaca não é normal e pode representar uma atresia de uma válvula arterial, uma transposição ou uma hipertensão pulmonar. Qualquer doença cardíaca que desloque essa válvula pulmonar para longe da parede torácica, como uma transposição dos grandes vasos, fará com que o segundo som cardíaco seja único. E o segundo som cardíaco, geralmente, ele se torna único e alto durante a hipertensão pulmonar, pois no momento do fechamento da válvula pulmonar, ela vai se tornar precoce. E a pressão diastólica arterial pulmonar elevada, como visto em doenças obstrutivas vascular pulmonar, fará com que essa válvula pulmonar feche bruscamente e acentue a segunda bulha cardíaca, evidenciando mais a P2. Em relação aos estalidos e cliques, os cliques de ejeção, eles ocorrem logo após a primeira bulha cardíaca e eles estão associados a uma estenose da válvula semilunar, ou seja, estenose da válvula aórtica ou pulmonar, com grandes artérias dilatadas. O clique da válvula aórtica são ouvidos no ápice ou na borda external superior direita e não variam com a respiração. Os cliques da válvula pulmonar são ouvidos ao longo da borda external esquerda e são mais altos com a expiração. Já os cliques associados à dilatação da aorta ou das artérias pulmonares são melhor ouvidos sob o vaso, na borda external superior direita e esquerda, respectivamente. Um clique apical mesosistólico é ouvido, é um achado diagnóstico de prolapso da válvula mitral. Já um clique mesosistólico, ele pode ser acompanhado por um sopro sistólico tardio. Nesse caso, solicitar para o paciente ficar em pé e depois agachar, ele pode aumentar esse clique da válvula mitral. Os sopros cardíacos. Cada sopro cardíaco deve ser analisado quanto à intensidade, cronologia, se ele é sistólico ou diastólico, e localização, transmissão e qualidade. Em relação à qualidade, se ele é musical, vibratório, a intensidade do sopro ela é graduada de 1 a 6, onde 1 é escassamente audível, o grau 2 ele é suave, mas facilmente audível, o grau 3 ele é moderadamente forte, mas não tem frêmito, já o grau 4 ele é intenso e tem a presença de um frêmito, no grau 5 ele é audível com o estetoscópio apenas encostado no tórax, e no grau 6 ele é audível com o esteto afastado do tórax. E os sopros, eles são classificados como sistólicos, como podemos observar na primeira imagem, na primeira figura superior,
o sistólico, ele pode ser classificado como de ejeção ou sistólicos regurgitantes, e o sopro também pode ser classificado como diastólico. E aí, no caso dos diastólicos, eles podem ser diastólico inicial, que é o protodiastólico, os sopros mesodiastólico pode ser mesodiastólico e pré-sistólico, que são os diastólicos tardios, ou ele pode ser um sopro contínuo. Em relação a cada sopro cardíaco, ele pode ser analisado quanto à intensidade, cronologia e a localização. Os sopros cardíacos, o sopro sistólico, ele ocorre entre B1 e B2, e inicialmente ele foi classificado em dois tipos, como de ejeção ou regurgitante, dependendo da cronologia do início do sopro em relação a B1. E posteriormente ele teve uma nova classificação quanto ao início e término do sopro. E aí, nesse caso, ele foi dividido em quatro tipos: mesosistólico, que é o de ejeção, holossistólico, protosistólico e telesistólico. O sopro sistólico de ejeção, que é também chamado estenótico, e ele tem aquele formato de losango, que ele cresce e depois ele decresce, ele ocorre, ele tem um intervalo. Logo quando você ausculta a primeira bolha cardíaca, ele vai ter um intervalo e depois vai vir o sopro. E aí ele vai se apresentar de modo crescente e decrescente. Esse sopro ele pode ser curto ou longo. Esses sopros podem ser causados por um refluxo, por um fluxo de sangue através das válvulas semilunares estenóticas ou deformadas, ou por um fluxo aumentado através da válvula semilunar normal. Por essa razão, eles são encontrados na base ou no meio do precórdio e eles podem ser patológicos ou inocentes. Já a segunda classificação, que é um sopro sistólico regurgitante, ele vai começar junto com a primeira bulha cardíaca, ele não vai ter um intervalo. Então, vai vir a primeira bulha e já vem o sopro. E geralmente ele dura por toda a sístole. Então, ele pode ser pansistólico ou holossistólico. Mas ele pode se apresentar de um modo decrescente também, terminando no meio ou no início da sístole. Esses sopros holossistólicos e protossistólicos são sopros regurgitantes e são sempre patológicos e associados a três condições: CIV, insuficiência da mitral e insuficiência da tricúspide. Os sopros diastólicos, eles ocorrem no final entre o final da segunda bulha e o início da primeira bulha, e tem os três tipos. Diastólicos iniciais são os protodiastólicos, em modo decrescendo, são causados por uma insuficiência aórtica, uma insuficiência pulmonar. Os sopros de uma insuficiência aórtica são de frequência alta, são mais audíveis no terceiro espaço intercostal e se irradiam para o ápice. Os sopros da insuficiência pulmonar são geralmente de frequência média, mas podem ser de frequência alta se tiver hipertensão pulmonar. E eles são melhores auscultados no segundo espaço intercostal e se irradiam ao longo da borda external esquerda. Sopros mesodiastólicos são de frequência baixa, começando com uma B3 forte. Mais audíveis com a campânula do esteto, esses sopros são decorrentes de uma estenose anatômica ou relativa da válvula mitral ou tricúspide. Além do tipo de sopro, se ele é ejetivo ou regurgitante do sopro sistólico, a localização da intensidade máxima do sopro é de grande importância na determinação da origem do sopro. Essa figura ela vai ilustrar os sopros sistólicos que são mais audíveis no seu máximo em várias localizações. Um sopro sistólico de ejeção na base, que se transmite bem para o pescoço, tem uma possibilidade de ser aórtico. E um que se transmite bem para os lados do tórax e dorso tem a probabilidade de se originar na válvula pulmonar ou artéria pulmonar. O sopro sistólico de ejeção de estenose aórtica e estenose pulmonar tem qualidade áspera e rangente. Já um sopro inocente comum em crianças, que é o sopro de Chiu, ele tem uma qualidade vibratória ou de zumbido. Sopros inocentes são um som do fluxo sanguíneo barulhento percorrendo um coração estruturalmente normal. Eles são ouvidos em mais de 80% das crianças em algum momento da sua vida, particularmente por volta de uns 3, 4 anos de idade. Eles são acentuados pelo aumento do débito cardíaco. Nessas situações, quando ocorre, as crianças estão agitadas, podem estar anêmicas ou também em algum período que estão com febre. Em geral, esses sopros inocentes são de baixa intensidade e de baixa frequência. Eles geralmente são musicais e finos. A maioria dos sopros inocentes, com exceção do zumbido venoso, são de ejeção sistólica e, e é importante também a gente observar os sinais de que um sopro ele pode ser patológico.
Quando que eu vou achar que um sopro ele pode ser patológico? Quando tiver presente um ou mais desses seguintes itens, ele tem probabilidade. Se durante esse sopro ele tiver sintomas, tiver uma cianose ou uma radiografia de tórax anormal, um eletrocardiograma anormal, e um sopro sistólico intenso, 3 ou mais cruzes, ou com frêmito e de longa duração, um sopro diastólico e sons cardíacos anormais e pulsos anormalmente fortes ou fracos. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.